Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a obra das suas mãos. E tudo que você fizer vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Amém, queridas? Glória a Deus. Bom estar aqui. Bom estarmos juntos. Bom estarmos na presença de Deus em mais uma oportunidade. Enquanto os irmãos cantavam, enquanto nós louvávamos, a minha vontade era de correr para lá, correr para cá, e dizer aleluia, de pular e dizer: Jesus, o Senhor é lindo. Jesus é lindo, irmão. Jesus é maravilhoso. Vontade de rolar nesse lugar aqui, porque a presença dele, na presença dele até a tristeza salta de prazer. Não tem tristeza quando você está na presença dele. Não tem nada que te impeça. Pode estar chovendo canivete lá fora, pode estar na pior situação da tua vida. Quando você entra na presença, se você entra na presença, se você sente a presença, se você vê a presença, se você toca nele na presença, você pula, você corre, você grita, você salta, você aplaude, você aplaude, você aplaude, e você diz aleluia. Oh, rabaxarebarra, ribarrabassúbia, aleluia. Oh, irmão, eu estava com vontade mesmo, então eu pulo. Eu já estava com vontade, aí eu venho para cá. Oh, Pai, oh, Abba, obrigado, obrigado. Deus é bom, amém? Por isso que eu estou aqui meio doido. Eu nunca cheirei nada, mas vou te falar, nunca, irmão. Mas vou te falar, não, acho que não tem, irmão. Só Jesus, irmão. Como esse Jesus leva a gente pro êxtase, pro êxtase. Uma ocasião, eu ainda solteiro, jovem, estávamos em um congresso, e aí terminou o congresso, e falando em línguas, e suado, e eu fui para o banheiro. Na hora que eu entrei, entrou mais alguns rapazes, e nós lá lavando o rosto e tal, e um deles falou assim para mim: várias cidades ali, de onde você é? Olhou para mim: de onde você é? Eu olhei para ele: eu sou do céu. Eu sou do céu. Rapaz, foi glória a Deus no banheiro. Foi aleluia dentro do banheiro, irmão. Era cheiro de xixi, glória a Deus. Rapaz, cheio de suor, cheio do Espírito Santo. Hoje de manhã, a escola bíblica foi tremenda. O apóstolo disse: não se tira férias de Jesus, não se tira férias da fé. Hoje de manhã foi tremendo. Em um dado momento na ministração, ele falou sobre o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, o dom de falar em línguas. E assim é muito bom. E infelizmente, algumas pessoas já não estão mais buscando o dom de falar em línguas. Irmão, falar em línguas é lindo. Falar em línguas é tão bom, é tão bom. Eu vou dizer, como diz o pastor Rogério, é uau. É uau. Quando você é cheio, quando você fala em línguas, quando você vai tendo aquela comunhão, é uau na vida da gente. Nós, quando jovens reunidos, nós clamávamos, nós buscávamos: eu quero batismo, Senhor me batiza, Senhor me batiza, Senhor me batiza. Uma ocasião nós estávamos em Camboriú, num evento que havia lá, e reunidos os jovens. Infelizmente os jovens não estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Quando vê, infelizmente, menos jovens falando em línguas, isso machuca, isso dói. E ali nós estávamos reunidos, os jovens e alguns novos convertidos, e clamando: batiza, batiza, batiza. Eu já era batizado com o Espírito Santo, e os jovens queriam, batiza Jesus, batiza. E um recém-convertido: batiza Jesus, pelo amor de Deus, me batiza, minha Nossa Senhora Aparecida. Olha o tanto que ele queria, irmão. Ele era novo convertido. Aí, irmão, acabou a unção. Todo mundo começou a dar risada. Isso é fato. Mas
ele foi batizado, ele passou pelas águas, ele serve a Jesus até hoje. De vez em quando, a última ocasião que nos encontramos, ele lembrou-se dessa situação e outra, era da juventude ali. Nós precisamos do Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai correr, você vai querer correr, você vai querer pular, você vai rolar, você vai dizer aleluia, você vai dizer glória. Ninguém vai te segurar. E não deixa ninguém te segurar, não. Não deixa. Sai de onde você está. Eu já fiz muito isso. Sai e pula e corre. E você vai, não estou nem aqui. Jesus está aqui. E você abraça. E é lindo. Deixa eu pregar um pouquinho. Vamos lá. Lucas capítulo 2, verso 1. Lucas 2 e 1. Tempo festivo, final de ano. Uma época também para nossa reflexão. Como foi o seu ano? Como foi ou como é a retrospectiva do seu ano? Olhe para trás, desde o primeiro dia e vem. Muitas coisas aconteceram, você não vai lembrar, se eu também não me lembro. Mas o que houve? Mais coisas boas, mais coisas ruins, mais batalhas, mais vitórias. O que você viveu durante esse ano? Foi um ano que alguns dizem um ano para ser esquecido, outros dizem um ano para ser guardado na minha memória, porque esse ano Deus me trouxe para cá, porque esse ano Deus me colocou aqui, porque eu tenho aprendido coisas novas, porque a minha família está aqui, estou falando de mim agora, porque os meus filhos estão aqui, porque a minha esposa está aqui, porque a minha neta está crescendo aqui, porque eu fui acolhido, porque Deus tem me abençoado. Esse é um ano que eu vou lembrar, e quero lembrar até o último dia em nome de Jesus. Mas a retrospectiva, alguns estão terminando o ano sem o casamento que começaram no começo do ano, estão terminando o ano sem a saúde que começaram no começo do ano, estão terminando o ano sem expectativas, estão terminando o ano frustrados, e outros estão terminando o ano dando glória a Deus. Chegamos ao fim de mais um ano, aleluia, obrigado Deus, eu venci, faltam 10 dias, eu estou vencendo, e eu vou vencer, eu vou chegar no fim desse ano, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, declarando as bênçãos, a bondade, a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Eu venci, eu estou mais perto do Senhor do que quando o ano começou. Hoje eu estou mais perto, porque Ele está para chegar para mim, para todos nós. Estamos mais perto. Você tem motivos para agradecer. É uma época de confraternização, uma época de comemoração, uma época de reunir a família, reunir os amigos, de presentear-nos, trocarmos presentes, uma época de nos confraternizarmos com colegas de trabalho, com colaboradores da empresa, com os familiares. Sexta-feira mesmo, fui com a minha esposa na confraternização do CRAS, ali em Valentim, onde ela trabalha, e foi muito bom estar ali com pessoas que venceram mais um ano juntas, passaram mais um ano juntas, convidaram os familiares e nós estávamos ali. É uma época em que as pessoas tornam-se mais sensíveis e dizem: bom final de ano, Feliz Natal, um bom ano para você, boas festas. Já ouviu de alguém? Já ouviu de alguém? Já ouviu de alguém esse ano? Só eu ouvi, você ouviu também, sim ou não? Como diz o apóstolo, tem gente viva aqui? Está vivo, diga amém. Isso, está todo mundo vivo, né? Em Cristo Jesus. Os mortos não dizem amém. Os mortos não glorificam ao Senhor. Bom, é uma época de confraternização, uma época de reflexão, uma época em que nós voltamos para o contexto da família, uma festa natalina, uma festa religiosa. Eu não sei se Jesus nasceu. Já me perguntaram, Jesus nasceu no dia 25, pastor? Eu não sei, irmão. Só importa para mim que ele nasceu. É como se eu tivesse nascido lá no fundão, no sertão, ou aqui escondido, e meu pai e minha mãe sucumbissem à morte,
e me encontrassem, e eu já era grandinho, e alguém perguntasse, que dia você nasceu? Eu falei, não sei. Aí olhariam para a minha pessoa, e você parece ter uns, olhando assim para você hoje, do jeito que eu estou, vamos dizer que se fosse hoje, olhando assim para você, parece que já tem uns 19 anos. Que maravilha, né? Coisa boa. Olhando para aparências, deve ter uns 19, 20 anos para essa pessoa ou para mim. Então você deve ter nascido tal dia. Aí a cena que, como era? Eu não sei, meu pai falava que estava muito frio quando eu nasci, quando cresci no inverno. Então deve ser lá para julho, agosto, mais ou menos por aí, meados de setembro, que você nasceu. Então vamos supor que você nasceu 12 de julho de 1919 anos só. 14, né? 2005. Nasceu lá em 2005. Então, não sabendo eu a minha data, criaram uma data com base na minha aparência e com base naquilo que eu falei. Jesus nasceu, isso é o que importa. Amém, querido? Jesus nasceu. A canção que cantamos alguns minutos atrás, ele não é mais um menino na manjedoura. Jesus não é mais um menino. Jesus agora não é também um homem pendurado no madeiro. Jesus agora é Senhor. Jesus agora é a palavra. Jesus agora é o verbo que se fez carne e voltou ao trono de Deus, como está escrito lá na carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, que nós não o conhecemos mais segundo a carne, porque agora nós não o vemos e não o conhecemos segundo o homem, mas ele é a palavra. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele é? O caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. João 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então olha bem, Jesus é a verdade ou a palavra é a verdade? Jesus é a palavra. Por isso Jesus é a verdade. Então nós não o conhecemos como menino na manjedoura. Sabemos que ele nasceu. Encenamos o nascimento de Jesus algumas vezes para lembrar que ele nasceu. Mas ele não é mais um menino na manjedoura, como também não é um homem pendurado no madeiro. Ele é a palavra, que é desde o princípio, aquele que é desde o princípio, desde a fundação dos tempos, do mundo, ele estava lá. Ele é a palavra, e é a palavra que está aqui, e é a palavra que nos molda, é a palavra que nos muda, é a palavra que nos vivifica, e a palavra é Jesus. Lucas 2 e 1, vamos ler junto aqui, você vai acompanhar comigo? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Eu vou até o verso 7. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. Eu quero ler na Almeida, revista e corrigida, por gentileza. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava o quê? Como ela estava? Igual a irmã aqui, estava grávida, vocês viram, né? Vai lá, 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Diga, não havia lugar para eles na estalagem. Volta no versículo 6, por gentileza. Versículo 6, por favor. O verso 6 diz, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias. O que aconteceu? Se cumpriram os dias. Que dias? Os dias dela dar à luz. E quando chega o momento de uma mulher dar à luz, não tem quem impeça. Chegou a hora, chegou o momento, cumpriu o momento. E eu vou dizer para você, irmão, sempre é de madrugada o negócio. Sempre é na hora. Ô, amigão, casou? Pô, cadê o Pedro? Pai, vai ser na madrugada. A não sei que você marcar uma cesárea antecipada. Hoje pode, né? Marinheiro de primeira viagem. Estamos lá aguardando a chegada da Adriele.
A Adriele está lá na barriga da minha esposa, da Rosa. Madrugada do dia 1º de maio, feriado. Querendo dormir até mais tarde, na madrugada, ela está na hora. Está na hora, está na hora. Está na hora, e agora? E agora? Não tenho carro. Meu Deus, não tenho carro. Saí para fora, abri a porta. A polícia. Cadê o guarda veio? O que foi? Minha mulher vai dar uma luz aqui, vai ter o neném. Vamos levar cá pro carro da polícia. Vem a Rosa. A cara parecendo 2 mamão macho. Comeu tanto que... Vou apanhar hoje, é um sinal lá. Eu preveni ela, falei, eu vou falar. Ela falou, olha o que você vai falar. Senão você sabe o que acontece em casa. Mas eu não tenho problema com isso. Acho que eu gosto. Brincadeira, irmãos. Mas está lá, ela com o rosto inchado na banheira. Chegou a hora. É a hora, é a hora. Quando é hora, é a hora. Não tem jeito. É a hora de Jesus nascer. É o momento de Jesus nascer. Nada pode impedir. Vem aquela situação, vem aquela dor, mas é a hora de Jesus nascer. É interessante que essa época Jesus nasceu como menino, como ser humano, viveu, venceu há 2000 anos atrás, aproximadamente. E ele ainda quer nascer. Ele ainda está por nascer. É hoje o dia de Jesus nascer na vida de muitas pessoas. Que dia que ele nasceu na sua vida? Que dia que ele nasceu em você, na sua vida que já é um cristão? Que dia que de fato ele veio à luz, você recebeu ele na sua vida? Que dia? Eu tinha 8 anos de idade. Semana passada eu vi um garotinho de 8 anos aqui. Falei com o pai dele depois. Eu tinha 8 anos de idade. Uma fazenda aqui na região de Catiguá. Já ouviu falar de Catiguá? Quem já ouviu falar de Catiguá aqui? Glória a Deus, está no mapa. Que bênção. É uma exceção aqui em Votuporanga, porque onde eu passei uma vez, estava na Bahia. Quem conhece Catiguá? Ninguém conhece Catiguá. Você mora tão pertinho, você está aqui. Brincadeira, né? Mas lá na fazenda, meu pai ia à igreja, convidou o pastor para fazer o culto em casa. E o pastor ia a cada 15 dias na minha casa. Um dia o pastor chega lá em casa, pastor José, uma filha chamada Débora, uma menina desse tamanho, que mais parecia 10 meninos do que um menino. Subia na árvore, dava pedrada nas galinhas de casa, queria bater no cachorro. Falei, meu Deus do céu, essa aí devia chamar Satanás. Tem uns que misericórdia. Mas o pastor José pregou a palavra. E eu falei para minha mãe, eu vou aceitar Jesus. Minha mãe falou assim, não, você é muito novo. Catou eu e segurou. Não fui. Passaram a semana e eu ali, eu me lembro, irmão. Eu me lembro das surras que eu levava da minha mãe. Depois eu conto para você. Ela me segurou, não deixou eu ir. 15 dias depois, o pastor volta fazer outro culto em casa. Aí a minha mãe dá uma descuidada. Eu percebi que a minha mãe não olhou para mim. E eu não falei nada para ela que eu ia aceitar Jesus. Quando ela dá por fé, ela percebe, eu estou lá na frente ajoelhada recebendo Jesus. 8 anos de idade. Eu me lembro muito bem, irmão. Estava eu ajoelhado assim. 8 anos. E estava do meu lado Sidão. Apóstolo, Sidão era um vizinho nosso. Pelo apelido você já deve imaginar. Ele era alto, um homem alto, maduro já, tinha um filho da minha idade, ia na escola comigo. E o Sidão estava aceitando Jesus junto comigo. Sidão já partiu para a glória. Tinha uma enfermidade, chagas, falta de entendimento, não sei, o Senhor o levou já há algum tempo. E aí naquele dia eu recebi Jesus como meu Salvador. Naquele dia Jesus nasceu na minha vida. Naquele dia Jesus nasceu. Quando chega a hora, Jesus vai nascer, irmão. Jesus vai nascer na vida do seu filho. Jesus vai nascer na vida do seu marido.
Jesus vai nascer na vida do seu ente querido. Jesus vai nascer na vida do seu pai, na vida da sua mãe. Jesus vai nascer na vida daquela pessoa que você ama. Jesus vai nascer na vida do seu patrão, da sua sogra. Pode não acreditar, mas vai nascer na vida da sua sogra também. Em nome de Jesus, ele vai nascer. Porque quando chega a hora, ele nasce, irmão. Venha a dor, venha o que for, ele nasce. Chegou a hora. Agora é interessante que chega a hora de Jesus nascer, e ele sai fazendo o quê? Procurando um lugar. O triste dessa época, desse período, é ver que Jesus quer nascer, mas que ele ainda não encontra lugar. Jesus ainda não encontra lugar para nascer. Olha só o que diz, vai para o versículo 7, por gentileza. Versículo 7, olha a parte final, diz assim: porque não havia lugar para quem? Para eles. Espera aí, não tinha lugar para eles. Então tinha lugar para os outros, mas para eles, não. Para você não tem lugar aqui. Minha mulher está para dar à luz, não tem lugar para você. Ô moço, por gentileza, moço, por favor, a minha mulher vai dar à luz, não tem lugar para vocês. Era uma época de festa naquela cidade. Não uma festa, era uma época de recenseamento. Era uma época em que houve uma convocação de todos os patrícios para estarem na sua cidade natal, para fazer um recenseamento. E José saiu com sua esposa ou sua noiva e foram para lá. E não havia lugar, a cidade estava apavorosa, a cidade estava fervilhante, pessoas de todo lado chegando, movimento, agitação, Papai Noel. É assim ou não é hoje? É Papai Noel que você tromba, agora é a Mamãe Noel que você tromba com ela também. Você vai na loja e está tudo enfeitado, e as pessoas querendo comprar, e é Natal, Feliz Natal, e é Natal, e tem lugar para a leitoa, e tem lugar para o peru, para o chester, e tem lugar para os convidados da família, e tem lugar para N situações, mas não tem lugar para Jesus. Muitas casas têm comemoração, mas não tem Jesus. Tem lugar para a bebida, tem lugar para o vinho, sangue de boi. Já ouviu falar desse ou não? Eu era menino na casa dos meus avós. Eu lembro um pouquinho, meu pai nunca foi alcoólatra, mas sempre tinha um garrafão de sangue de boi. Ele gostava de servir para as pessoas enquanto eu era bem garoto. Mandava, tinha lugar para o vinho, tinha lugar para a leitoa, tinha lugar para o frango, tinha lugar para N coisas. Mas não tinha lugar para Jesus nascer naquela família. Hoje nós encontramos a mesma coisa. Tem lugar para tudo, menos para Jesus. Tem lugar para a ansiedade. Tem lugar para a religiosidade. Tem lugar para o orgulho. Tem lugar para a mágoa. Tem lugar para o ressentimento. Mas não tem lugar para Jesus. Tem lugar para uma mesa farta, polposa. Tem lugar para o Santa Claus. Tem lugar para as renas. Tem lugar para a árvore. Muitas casas têm uma árvore que chega ao teto e o pé direito é 4, 5 metros na sala e tem uma árvore gigante. Mas não tem lugar para Jesus. Irônico, não acha? Porque lembra-se do nascimento de quem? Aniversariante, entre aspas, não me interprete mal. É quem? É Jesus. Agora pensa, irmão. Te convidam para o aniversário de alguém, e você vai para o aniversário. Mas cadê o aniversariante? Mas cadê? Não, ele não é bem-vindo aqui. Não tem lugar para ele aqui. Ele tem lugar na sua vida. Ele já nasceu de verdade na sua vida. Porque quando ele nasce, ele traz alegria. Independente do lugar, independente do momento que você está vivendo, se é uma crise existencial, se é uma crise conjugal, se é uma crise financeira, se ele nascer na tua vida, você vai saltar de alegria, você vai jubilar, você vai ouvir os anjos tocando as trombetas, porque ele nasceu.
Mas se ele não nascer, irmão, se não tiver lugar para ele, se não tiver lugar para ele, querido, pode estar cheia de comida à mesa, pode estar todos reunidos e bebidas, mas não vai ter a alegria, não vai ter a paz. Pare por um instante e pense. Se o que você está ouvindo agora não é um fato, um retrato da realidade, onde Jesus quer nascer, mas não encontra lugar, onde Jesus está prestes a vir na vida daquela pessoa, ao mundo na vida daquela pessoa, mas não tem lugar para ele, porque ela está correndo demais, porque ela está ocupada demais, porque tem os negócios, porque tem os doutorados, porque tem as coisas por fazer, o que não é errado, mas não tem lugar para ele nascer, não tem lugar para ele crescer, não tem lugar para ele viver, não tem lugar para ele. Eu paro um pouquinho e fico pensando, nós poderíamos estar falando do dono do hotel 5 estrelas, hotel, vamos criar um nome fictício para ele aqui, Hotel Plaza Belém da Judéia. E o dono do Hotel Plaza Belém da Judéia podia estar escrito o nome dele na Bíblia, e ele dizendo: Jesus nasceu no meu hotel, mas nenhuma hospedaria. Hoje tinha luz brilhando, tenta imaginar comigo, luz e neon, hospede-se aqui, o melhor lugar da cidade, venha para cá. Aí chega José, a mulher vai dar a luz, não tem lugar para vocês, não tem lugar para vocês, aqui não. Mas Senhor, não tem lugar, mas Senhor, não tem lugar. Quantos resistem o nascimento de Jesus em suas vidas? Quantos não permitem que Jesus venha nascer no seu casamento? Ele até é um religioso, uma religiosa, mas Jesus não nasceu no casamento, Jesus não nasceu na família, Jesus não nasceu na vida profissional da pessoa. Jesus ainda quer nascer na vida de muitas pessoas. E muitas coisas ocupam o lugar de Jesus e ele não pode nascer. Jesus agora está pregando o Evangelho, Jesus agora nasceu, porque nada vai impedir o nascimento de Jesus. Ele vem, nasce na manjedoura, ele começa a pregar o Evangelho, e ele vai falar com uma pessoa, ou essa pessoa vem falar com Jesus. Marcos 10, por favor. Marcos capítulo 10. Essa pessoa vem falar com Jesus no versículo 17. Marcos 10, 17. Alguém chega até Jesus e diz assim, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu vou até o 22. Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. 22. Mas ele, contrariado com essa palavra. Quem é a palavra? No começo eu falei, quem é a palavra? Jesus. Contrariado com quem? Com Jesus. Ele faz o quê? Retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus queria nascer na vida daquele rapaz, um religioso de carteirinha,
Um alguém que desde criança orgulhava-se, mas o orgulho dele era tão grande que ele vai até Jesus e diz: o que eu preciso fazer? Jesus fala para ele: guarda os mandamentos. E ele diz: opa, eu já faço isso, todo cheio de orgulho, eu não tenho nada que me impeça. E Jesus o ama. Como continua amando as pessoas, como continua amando o seu vizinho da direita, da esquerda. E você, ao sair daqui, quando você estiver participando da sua ceia de Natal, se você estiver com a sua família ali, lembra de Jesus, que ele nasceu e que ele vai nascer na sua vida, que ele já nasceu e vai nascer na vida dos seus familiares. Aí aquele vizinho da direita, da esquerda, Jesus quer nascer na vida dele também. Mas aqui na vida desse homem, desse rapaz, Jesus não pôde nascer, porque havia orgulho, porque havia dentro dele uma autossuficiência. Eu já faço tudo isso, eu já pratico. Então Jesus o ama, porque ele está cheio de orgulho, ele está cheio de autossuficiência, ele está cheio de ganância, ele está cheio de avareza. Não tem lugar para Jesus, porque corre muito atrás do dinheiro. Mas era religioso, conhecia os mandamentos, nunca adulterou. Jesus não fala: não, você adulterou, você traiu a sua esposa. Jesus não fala isso, porque não tinha adulterado. Ele diz: eu honro meu pai e minha mãe. E Jesus não reprova ele nisso. Ele realmente honrava o pai e a mãe. Eu não furto, nunca furtei nada de ninguém, nem uma bala. Ouviu falar isso? Ele falou: nem uma bala eu roubo. Eu já pedi perdão, mas já uma bala, ou duas, ou três, uma mão, eu creio que Jesus já me perdoou. Eu já me arrependi disso. Pastor, também já fiz. Bem-vindo ao clube. Deus é bom. E é por isso que nós estamos aqui. Aí ele chega e Jesus o ama e diz para ele: vende tudo que você tem, vem e me segue. E aí você vai ter o seu galardão. Aí diz assim: retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não tinha lugar, porque o coração, a vida dele estava cheio dos bens materiais, estava cheio da autossuficiência, estava cheio da religiosidade, estava cheio de si mesmo, e não tinha lugar para Jesus. E quando Jesus fala para ele: você tem que abrir um lugar para mim, você tem que dar um lugar para mim, para que eu possa entrar, e esse lugar está sendo ocupado pela avareza, pelas coisas que você tem que despedir tudo isso. Aí então você vai vir, e você terá um tesouro no céu. Ele sai triste. Muitas pessoas ficam tristes, irmãos, ao ouvir uma mensagem como essa. Ficam chateadas, porque está confrontando com ela. E Jesus não pode nascer na vida dela. Jesus não pôde nascer em um hotel 5 estrelas, 3 estrelas, ou numa pensão da dona Filomena. Ele foi nascer na estebaria, porque não tinha lugar para eles. Assim é hoje, não tem lugar para Jesus. Não num contexto total, mas na vida de muitas pessoas. Não tem lugar para Jesus nascer. Não tem lugar para Jesus reinar, não tem lugar para Jesus crescer, não tem lugar para Jesus ser o Senhor da vida daquela pessoa. Mas isso não o impede de nascer na vida do outro. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga amém, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir a Jesus bem forte, irmão. Aleluia. Ele quer nascer na sua vida. No versículo 29 desse mesmo capítulo, por gentileza, 29 de Marcos aí. E Jesus respondendo disse, falando aos discípulos agora, Jesus responde a eles a pergunta, que era difícil ir um rico para o reino do céu. E aí Jesus assim, respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, verso 30, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo,
em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Diga amém? Jesus tinha para ele muito mais do que ele conseguiria conquistar com 1000 vidas se ele tivesse. Mas ele não deixou Jesus nascer. Quem deixa Jesus nascer na vida, ele ganha muito mais, ele ganha uma família. E essa família que Jesus está dizendo, quando os discípulos questionam Jesus e dizem: Senhor, nós deixamos tudo, e o que nós vamos receber? Jesus disse: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, casa, propriedade, e tenha abandonado tudo por amor de mim, que não receba nesta vida 100 vezes mais irmãos, mães, pais, e ainda a vida eterna. Quando Jesus nasce na vida de uma pessoa, ele multiplica aquilo que ela tem, ele faz algo muito maior na vida dela, na casa dela, na família dela. Quando Jesus nasce, a vida da pessoa, ela é alcançada por uma multiplicação que vai além do que ela possa imaginar. E ainda a vida eterna. Jesus quer nascer ainda hoje na vida de muitas pessoas. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer nascer, irmão. É triste o contexto que nós vemos, onde Jesus não tem lugar para ele. Em contrapartida, Lucas 19, por favor. Lucas capítulo 19, versículo 1. Eu já abordei com você que Jesus é a palavra. Que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E que nós hoje não o conhecemos como antes. Ele ia nascer como menino. Não teve lugar para ele. Hoje ele quer nascer como a palavra no coração das pessoas. Mas ainda assim não tem lugar no coração das pessoas. Não encontra lugar. Como a palavra. E ele é a palavra hoje. E ela não nasce. Aí nos remete a parábola do semeador. Ele saiu a semear. Uma parte caiu entre os espinhos, outra à beira do caminho, outra nos pedregais, mas uma parte caiu em boa terra. Que essa boa terra seja o seu coração, o nosso coração e o coração dos seus familiares, em nome de Jesus. Amém? Levanta a mão direita comigo e diga: Jesus, pode nascer na minha vida, na minha casa, na minha família. Amém? Ele pode nascer. Abra a porta para ele, tenha um lugar para ele nesse período. Chama Jesus. Faz a oração. Eu vou estar com a minha mãe na próxima quarta-feira. Sempre que eu estou lá, eu faço a oração. Vamos comer, vamos nos orar primeiro. Eles sabem que eu sou um cristão. Eles sabem. E assim, ainda que há umas indiretas, mas eles sabem que nós temos a palavra. E que nós oramos. E que nós abençoamos. E onde você for, você pode abençoar se você for na casa de alguém. Não é errado você estar com o seu familiar. Mas leve Jesus para nascer na casa deles. Também não seja um crente chato. Mas vai abrir a porta. E quando a porta abrir, você entra. O problema é que muitas pessoas querem arrombar a porta. Ela não abre. Jesus não abriu. E ela quer socar Jesus goela abaixo na vida de alguém. Isso não vai funcionar. Mas a porta vai abrir. Pastor, mas quando é que a porta abre? Quando alguém diz para você: você pode fazer oração? Quando alguém diz para você que você pode fazer oração. Quando alguém pergunta algo para você: mas o que você pensa do Natal? O que você vê? O que você faz sobre o Natal? O Natal para mim é o dia que Jesus nasceu. E o Natal é aquele quando ele nasceu na minha vida. O Natal é o nascimento de Jesus. E ele quer nascer na tua vida. Com uma palavra, a porta abriu, eu entro. Eu falo. E aí a pessoa vai receber Jesus e vai deixar ele nascer na vida dela. Lucas 19, 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, eu vou até o versículo 10. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era o quê? O que ele era, irmãos? O que o outro rapaz era? Rico. Ambos eram, diga, ricos.
falar para você que eu falo não, só vou perguntar para você responder. Ambos eram? Aleluia, glória a Deus. Versículo seguinte, por gentileza. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Esse queria ver Jesus, o outro também queria. O outro foi até Jesus, e ele não conseguia. E procurava ver, vai, por gentileza, 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Eu não consigo ver Jesus, eu preciso vê-lo, eu vou criar um meio, eu vou ver Jesus. E ele sobe na árvore e fica lá. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Será que tinha lugar lá para Jesus? Agora você deve conhecer o contexto dessa história. E olha o que Zaqueu faz, versículo seguinte. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Agora Jesus quer nascer naquela casa. Jesus queria nascer na vida daquele rapaz. Jesus quer nascer na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu. E Jesus, eu quero entrar na sua casa. Ele desce, ele recebe Jesus. Verso 7 agora, por favor. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Quando Jesus nasce, quando a pessoa dá lugar para Jesus nascer, ela arranca tudo que impedia Jesus de entrar. Ela arranca tudo que impedia Jesus de nascer. O orgulho, a avareza, os prazeres, ela joga fora. E diz: Jesus, agora eu quero o Senhor. Eu dou metade dos meus bens, eu restituo quadruplicadamente. Verso 9, por favor, agora. Olha lá, 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Verso 10, filho de Deus. Verso 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar, ele veio nascer na vida dos perdidos, mas ele só pode nascer se tem um lugar para ele nascer. Se não tem lugar para Jesus nascer, ele não vai nascer. Ele não nasceu no hotel 5 estrelas, ele não nasceu na hospedaria, ele não nasceu no resort, ele nasceu na manjedoura. Ele nasceu na minha vida, ele nasceu na sua, e ele vai nascer onde ele encontrar lugar para nascer. Se não tiver lugar para ele, ele não nasce. Pastor, mas é hora de nascer. Sim, então ele vai nascer na vida do outro. Eu não abro o coração, ele nasce na vida do outro. Ele nasce na família do outro. E daqui a pouco aquela família que era destruída, que vivia num pé de guerra, que a casa da pessoa parecia um aeroporto de panela. Parecia ringue de UFC. Cada dia parecia um com os olhos roxos, com os óculos escuros. Dia nublado, camarada com óculos escuros. Aqui foi conjuntivite. Dava uma baixadinha assim, mais roxo do que berinjela na hora de fritar. Só coisas ruins. E agora aquela casa mudou. Não tem mais briga. Vivia tomando emprestado. Agora, aí o vizinho não vem mais pedir arroz. O vizinho mais não vem mais pedir um óleo aqui. Já faz uns 6 meses que o carro da companhia não vem na casa do vizinho. O que está acontecendo lá? Jesus agora nasceu naquela casa. Agora o vizinho chega com um carro diferente, uma bicicleta nova, agora está com carro. Jesus nasceu naquela casa. Ai, estranho, né? Você viu lá? O vizinho estava saindo, a esposa dele foi lá e deu um beijinho, falou tchau. Agora tem beijinho porque Jesus nasceu naquela casa. Pai, você viu? Prestou atenção? O filho dele estava no porão. O que foi? Pai, falou benção, pai. Olha que estranho. Jesus nasceu naquela casa. Quando Jesus nasce numa casa, o ambiente muda. As coisas mudam. As pessoas mudam. Aquilo que era ruim
começa a ficar bom. Aquilo que era triste começa a ter alegria. Jesus nasceu. E os anjos disseram: glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade. Agora nasceu o Filho de Deus. Jesus nasce na vida de uma pessoa, e a vida dela muda, e a família dela muda, e as coisas são transformadas, porque Jesus encontrou lugar para nascer. Que nesse final de ano, que nesse período de festas, Jesus encontre lugar na sua vida. Jesus encontre lugar na sua casa. Jesus encontre lugar no seu casamento. Jesus encontre lugar na sua personalidade. Uma personalidade difícil, que Jesus encontre lugar nela e transforme a sua personalidade, e transforme o seu caráter, e transforme a sua vida. E através de você transforme a sua casa, transforme o ambiente ao seu redor, e faça a luz dele resplandecer através de você. Não é algo miraculoso, não é algo sobrenatural, é através da minha vida que a luz de Jesus vai brilhar, é através da sua vida. Ele entrou naquela casa, hoje veio salvar o que se havia perdido. Verso 11, por favor. Tem 11 aí? E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou. Pode voltar para o versículo, volta no 9 para mim, por favor. Volta no 9. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Quem recebeu Jesus foi Zaqueu, mas quem foi salva? Toda a casa dele. Quando você abre a porta para Jesus entrar de verdade, para Jesus nascer de verdade, não tem como a sua família, a sua casa não ser salva. Porque quando Jesus nasce dentro de você, quando Jesus nasce, quando se abre, quando se dá lugar, e ele nasce de verdade, então aquele momento, a partir daquele momento, não sou mais, não é aquela pessoa, mas agora é Jesus, porque ele nasceu ali, então agora é ele. E como ele nasceu, não tem como ele não atrair para ele toda a sua casa, porque ele disse que quando ele fosse levantado, atrairia para ele todos os homens. Ele é atraído. Então as pessoas são atraídas para o Jesus que nasceu em você, que encontrou lugar e nasceu em você. Curve sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Senhor, eu sei que o Senhor está procurando lugar para nascer. Que o meu coração seja este lugar. Que o meu coração seja este lugar. Se o Senhor não tem encontrado lugar no meu coração, como o Senhor não encontrou no coração daquele jovem rico, porque ele estava tão cheio de si mesmo, tão cheio de religião, estava tão cheio de avareza, estava tão cheio de coisas, que não tinha lugar para o Senhor. Ele ficou triste, mas não quis tirar nada. E não teve lugar para o Senhor. Mas eu quero ser como Zaqueu. Eu quero receber o Senhor gostoso. Eu quero receber o Senhor com júbilo. Eu quero dar lugar para o Senhor nascer. Encontre lugar no meu coração, Jesus. Encontre lugar no meu coração, Jesus. Encontre lugar na minha vida, Jesus, para o Senhor nascer. Porque eu quero que o Senhor nasça na minha vida. Eu quero dar lugar para o Senhor nascer. Vem nascer na vida do meu irmão, Jesus. Vem nascer na vida da minha irmã. Que o Senhor encontre lugar no coração dele, no coração dela. Que as coisas não ocupem o lugar do Senhor. Ó Deus, que as coisas não ocupem o lugar do teu Filho nos nossos corações. Que os momentos de festa não façam com que nós venhamos fechar a porta para o Senhor. Mas que o nosso coração esteja sempre aberto para o Senhor, porque o Senhor é tudo para nós. Diga obrigado, Jesus, pela tua palavra. Amém. Diferente do jovem rico, Zaqueu abre o coração. Zaqueu fala para Jesus: tem lugar na minha casa. Jesus ainda está dizendo: eu quero pousar na tua casa. Jesus ainda está dizendo: eu quero nascer na tua vida.
E ele vai nascer na vida de muitas pessoas. Deus abençoe, que você tenha uma excelente semana. Um ótimo Natal junto com a sua família, em nome de Jesus. Apóstolo.